Uau! Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim com um assunto muito interessante, que é entrei na menopausa. E agora? Mas, meninos que estão aí assistindo, rapazes, não saiam. Se vocês querem aprender a lidar com as mulheres, com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua amante, essa pessoa especial, essa companheira, quer aprender a entendê-la? Fica aí. Não sai não e compartilha com todos os seus amigos. Porque hoje você vai entender o que se passa na cabeça de uma mulher que entrou na menopausa. Então fica comigo. Compartilha para todos os seus amigos e amigas. Não esquece, se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu. Dá um like, que é muito importante para melhorar aqui o meu canal, para que a gente possa contribuir para as pessoas, para o mundo. Esse é o meu intuito, né? Me siga nas minhas redes sociais. E juntos nós vamos aprender com as nossas experiências a melhorar um pouco de tudo isso que a gente está passando, tá? Então fica comigo. E não esquece, ativa o sininho para receber primeiro as minhas notificações. Então, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre a menopausa. Eu estou com 55 anos e aos 45, dentro de uma sala de aula, eu, por volta de 6 da tarde, já tinha dado aula em 2 outras escolas, essa era a terceira, eu comecei a transpirar tanto. Veio um calor aqui, olha, nessa região do rosto e braços, e eu pingava, era inverno, gente, eu pingava, escorria, que parecia que eu estava chorando de pingar aqui. Eu comecei a ficar com uma vergonha que foi do nada. E eu estava numa sala que não tinha janela, só tinha porta, então já era claustrofóbico, né? E eu comecei a sentir isso, um mal-estar, uma vontade de deitar, eu queria ir para minha casa. Tudo começou a me irritar e a sala já era, sabe, difícil, 9º ano, difícil. E eu, irritada, louca para ir para minha casa. Mas era um mal-estar tão grande que eu não tinha nem como explicar. Aí eu fui na médica, né, porque eu falei, isso aí deve ser menopausa, né, mas poxa, eu sou nova. Cheguei na médica, ela falou assim, não, você é muito nova, mas vamos fazer os exames. Fiz os exames laboratoriais de estrógeno, progesterona e deu tudo normal. Mas eu falei pra ela, doutora, mas é um calor infernal, eu tô com muitos sintomas horríveis, eu não consigo nem trabalhar direito, é um mal-estar terrível. Aí ela falou, vamos acompanhando, né? E eu vou explicar para vocês agora quais foram os sintomas, além do fogacho, que a gente chama de fogacho, que é esse calor centrado aqui no rosto e braços, né, que gera sudorese, que é o suor excessivo, gente, imagina, de pingar, pingava aqui no queixo, gente, coisa horrível. E a gente se sente mal porque, por exemplo, é frio e aí que a gente faz, aí que sua mais ainda, né? Também tive dores
dores no corpo, enxaqueca. Algumas pessoas também têm insônia. No meu caso, foi muito interessante, porque foi o oposto. Gente, eu tive muito sono. Nesse dia que eu comentei com vocês na sala de aula, eu fui voando para casa, porque eu senti um mal-estar, a minha vontade era de deitar. Aí eu cheguei em casa, falei, meu marido, bem, se vira aí com o seu lanche, vai na padaria comer alguma coisa, porque eu vou deitar. Eu não tô legal. Eu deitei, era 7 da noite, 7 e pouco da noite, eu dormi até as 7 da manhã. Mas eu dormi, parecia que eu estava dopada por remédios para dormir, sabe, aquelas coisas. Porque, nossa, eu não conseguia ficar acordada. Era muito doido, sabe, uma coisa muito estranha, muito sono, muita sonolência. Algumas pessoas têm incontinência urinária, que é o quê? É perda da urina involuntária, mas é leve, sabe? Aquela coisinha assim, escapou um pouquinho de nada. Então, isso pode acontecer. Eu não tive, mas pode acontecer, bem leve, assim. E a secura vaginal, isso é típico, né? Isso, meninos, isso dificulta pra gente ter a relação, porque a gente fica seca, né? E dói, acaba incomodando. Então o que era para ser um prazer acaba gerando uma dor, um desconforto. É claro que isso tem soluções com alguns remedinhos que a médica passa, algumas pomadinhas que nos auxiliam, tá? Mas é um desconforto no começo até a gente perceber que é por causa da menopausa. Alterações de humor. Ai, gente, se eu pedisse pro meu marido falar, ele ia dizer que eu fiquei louca. A irritabilidade foi o item maior que eu tive. Eu gritava por bobagens. Meu marido é um amor, é uma pessoa maravilhosa, mas às vezes deixou a tábua do vaso levantada. Mas eu gritava, feito uma louca. Minha gata, que já era estressada, ficou muito mais enlouquecida, sabe? Ela machucava a gente, arranhava a gente à toa, porque ela ficou estressada, né? De ver a dona também estressada. Gente, eu gritava tanto que eu não aguentava a minha voz. Mas Deus é tão perfeito que me deu um marido que ele não entendia o que estava acontecendo comigo, mas ele ficava em silêncio. E aí eu, de tanto ouvir eu gritando, eu mesma me cansava. Que eu falava para ele, eu vou deitar. Eu deitava, apagava a luz, ficava quietinha. Aí eu conseguia ver quanta caca que eu fiz, sabe? Coitado, ele não tem culpa, isso sou eu não tinha que ter feito nada disso, eu não tinha que ter gritado com ele por bobagem. Depois, conforme ia passando, eu comecei a conversar com ele e a explicar o que era, por que eu estava assim, que não era culpa dele. Isso foi muito legal, porque ajudou a gente a se compreender, sabe? Ele passou a me entender também e passou a respeitar mais ainda. Ele não falava quando eu estava assim, ele deixava eu falando. E eu já fui me tocando mais rápido, então eu ia diminuindo, eu ia parando, eu ia silenciando, me ficava num cômodo, quietinha. E porque eu ofendia sem ter razão, sabe? Sem ter motivo para isso. É uma coisa muito louca, sabe? Gera irritabilidade, nervosismo, exaustão mental. Ele falava comigo, o aluno falava comigo, a diretora falava comigo, eu tinha que ouvir 3, 4 vezes, porque meu cérebro estava mil e eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, sabe? Parece que você fica lenta, estressada, cansada. Era assim que eu me sentia, sabe? Era extremamente
cansativo. Muitas pessoas reclamam que na menopausa a gente engorda mais, normalmente engorda, mas na verdade eu acredito que seja mais inchaço, né? Porque a gente tem muita retenção de líquido. E quanto a é mais difícil de emagrecer, isso eu acho que não é tanto pela menopausa, mas pela idade mesmo, tá? Eu com 30, emagreci em um ano 35 quilos em um ano. Com 50, emagreci 25 em 9 meses, mas porque eu estava morrendo de medo de morrer. Então não comia um carboidrato, um doce, nada. Mas se não, eu vi que estava difícil. Nos 3 primeiros meses foi muito lento, sabe? Então eu entendo que eu tive que dar o braço a torcer porque eu não acreditava que era a idade, a gente querendo você emagrece, fazendo atividade fixa você emagrece, mas é mais lento sim, tá? Mas então, eu particularmente não acredito que eu engordei por causa da menopausa. Eu tenho a tendência, eu tenho a genética da família, né? Puxei meu pai. E eu como, eu não vivo de vento, tá? Se eu paro de fazer atividade também, retarda o emagrecimento. Então, eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo, né? Exercício, alimentação muito regrada e você emagrece, tá? Ou mantém o peso, se for o caso. Algumas pessoas relatam também alteração na pele, que a pele fica mais seca, vai descamando. Minha pele é oleosa, naturalmente, né? Nessas partes aqui. Então, eu particularmente não notei essa diferença, tá? Mas se aconteceu, se você já tá aí na menopausa, pode ser um sintoma, tá bom? Da menopausa. Dicas para aliviar. Então é aquilo que é básico para várias coisas, né? Uma boa alimentação equilibrada, né? Exercícios físicos, hidratação e cultive a alegria. Porque naquelas alterações de humor, se você tem a predisposição à depressão, que é o meu caso, eu tenho crises depressivas, que para traduzir para vocês seria assim, desânimo. Eu penso em fazer tal coisa e às vezes eu só fico pensando e não realizo, tá? Então nunca precisei de remédio, mas eu fiz 15 anos de terapia, tá? E hoje também trabalho com a inteligência emocional para melhorar isso. Mas quando eu comecei a ter os sintomas muito fortes da menopausa, veio uma depressão que eu chorava sem ter razão, e eu não era assim antes. Eu chorava, às vezes eu chegava em casa chorando, meu marido perguntava: o que foi? Algum aluno te maltratou, alguma coisa? Eu falei: não. E eu não sabia por quê. Eu simplesmente começava a chorar, gente. Nossa, é muito doido. Então, eu posso dizer para vocês que, para mim, foi muito, muito bom esse autoconhecimento. Porque eu costumava falar para meus alunos, né, quando a gente estava presencial e eu começava a suar um pouco, eles falavam: nossa, a professora está suando. Eu falava assim para eles: olha, gente, relaxa, é menopausa, isso não é de Deus. Eu sempre brincava com isso. Então, você cultivar a alegria, a brincadeira ajuda também. E olha que interessante, gente, falando de cultivar a alegria, hormônio no grego quer dizer excitar, evocar, humor, porque é um hormônio que mexe e altera o nosso ser, as nossas emoções ficam mais afloradas. Então, vamos fazer o nosso melhor para que a gente se sinta bem. Importantíssimo você fazer uma consulta
com a ginecologista assim que você sente os primeiros sintomas. Por 5 anos, os meus hormônios davam normal, mas eu já comecei o tratamento da menopausa, porque eu já tinha todos os sintomas. Somente com os 50 anos, quando comecei porque com 45, 46, vinha de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Depois passou a vir de 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano. E quando foi chegando perto dos 50, 47, 48, ou 48, 49 e 50, começou a vir uma vez por ano, vinha em dezembro. Até que depois que eu completei 50, aí não veio mais. Então aí eu fiz os exames com os 50 anos e ela falou, agora sim. Tava tudo baixo, o estrógeno, a progesterona, tava tudo baixo. E aí, sim, agora oficialmente você está na menopausa. Eu falei, ai Deus, isso que eu já tava aguentando 5 anos os sintomas. Tá, meninas? Então isso pode acontecer, tá? E eu tenho amigas que com 43 já começaram com sintomas, tá? Então cada vez mais tá adiantando, né? Então, é importante você ir no ginecologista e fazer um acompanhamento. Mas, além disso, vou dar aqui algumas dicas de alimentação, né? Porque a alimentação, como eu falei, ajuda muito. Então, fontes de cálcio, porque a menopausa, ela acarreta em algumas mulheres a osteoporose ou a osteopenia, né? Que é a perda óssea. Então, você aumentar suas fontes de cálcio, né, que ajudam os ossos, é muito bom. Então, o que nós temos? Quando a gente pensa em cálcio, já pensa em leites e derivados. Para quem não faz uso desses alimentos, você pode comer vegetais verdes escuros, como agrião, couve, acelga, rúcula, brócolis, ok? Que também são fontes de 1 hour later. de cálcio, ok? Nós também podemos fazer uso de nozes, castanhas. Ai, Márcia, isso é caro. Ai, gente, todo supermercado hoje tem aqueles pouquinhos. E também não é para você ficar comendo um monte, né? 2, 3 por dia já auxilia, tá bom? A chia, conhecem as chias? São umas bolinhas que se você acrescenta numa salada, no iogurte, são fontes de gordura e ômega 3, importantíssimo nesse período de menopausa, ok? Então é muito bom. E também fontes de ferro. Carne, peixe, frango, ovos, todos eles são fontes de ferro, que, é claro, devem vir acompanhadas sempre de uma fonte de vitamina C. Então, por exemplo, você está comendo, toma um copo de suco de laranja, de limão, uma salada com molho de limão, que é fonte de vitamina C, porque a vitamina C ajuda a manter o ferro no seu corpo. Aí, ai Márcia, mas eu não como carne, de jeito nenhum, nem carne nem ovos. Não tem problema, gente. Temos várias leguminosas, os feijões, grão de bico, lentilha, soja, são fontes de ferro também. Olha que beleza, não é? Nossa natureza é divina, é perfeita, não é verdade? E a gente pode se aproveitar disso e tornar a nossa vida muito melhor nesse período da menopausa. As fontes de fibra. Fibra, elas servem para auxiliar no intestino. Muitas mulheres costumam ter constipação intestinal, né? Dificuldade para ir ao banheiro. Então, falta de fibras.
E as fibras você pode obter no farelo de aveia, na fibra de trigo, nas frutas, legumes, verduras. Todos eles são ricos em fibras, né? A gente deve mastigar bem e sempre com muita hidratação. Fibra sem água não auxilia. Ao invés de te ajudar, ela vai te prender mais ainda o intestino. Em vez de ajudar, atrapalha. Então é importante que junto com o alimento, com os legumes, as verduras e as frutas, você acompanhe com muita hidratação. Frutas, de preferência as de baixo índice glicêmico, para que você não venha engordar, né? E não aumente, no caso, diabetes, para quem tem. Então, tais como o abacate é excelente, o coco é excelente, ok? E o morango, frutas vermelhas, excelente fonte de fibras e auxiliam também na menopausa. Alguns alimentos a gente deve evitar. Por quê? Principalmente por causa daquele calor infernal chamado fogacho que dá aqui no rosto e na maior parte do tempo no período noturno. Então evitar o álcool, porque ele sobe, né? Já dá aquele calorzinho mesmo. Cafeína, porque te acelera e você ficando mais acelerada vai aumentar os seus calores. Você tem que evitar condimentos tais como pimenta, curry, cominho, porque eles aumentam a sua temperatura corporal também. E você evitando esses alimentos industrializados, que não fazem bem para nada, tá, gente? Não é só para menopausa, não, né? Pare de abrir latas, né? Descasque mais. Isso faz bem para a nossa saúde, independente de ser menopausa ou qualquer outra época da nossa vida. E vale para homens e para mulheres, ok? Então, é isso aí, a minha dica. Uma outra coisa, num acompanhamento com uma médica, eu com meus 45 anos, como os hormônios ainda estavam dando normal, né, nos resultados de exame estavam todos normais, uma médica me indicou o óleo de prímula. Óleo de prímula é uma planta, é natural, são cápsulas e eu passei a tomar 2 por dia. Eu tomo desde os meus 45 anos, então já são 10 anos tomando, não fico sem, meu marido não deixa ficar sem. Por quê? Porque acabou a irritabilidade, acabou aquela sonolência imensa, aquele mal-estar que eu tinha, o calorzão, os fogachos, mas principalmente a irritabilidade, que eu parecia uma louca, gritando aqui pela casa. Hoje meu marido não deixa eu ficar sem, porque ele brinca que se acabar, eu sou capaz de matar ele. Que volta, né? Então, pra mim foi suficiente, mais alimentação equilibrada, tá? Eu como muito legumes, muitas verduras, eu gosto de frutas, né? Morango, eu amo de paixão morango. E então também gosto muito de peixe que tem ômega 3, principalmente salmão. É claro que não dá pra gente estar comendo sempre, né? Porque é um alimento aí que é um pouquinho mais caro. Mas eu acho que pelo menos uma vez por mês, eu acho que faz bem. E temos outras fontes como o atum, a sardinha, que também são ricos em ômega 3 e não são tão caros. Então, pesquise, estude. Gente, é maravilhoso você estudar, sabe? Para melhorar você de forma natural. Lembrem-se, os índios são assim. A gente quis modernizar demais, mas não tem como. A natureza é sábia, ela nos dá tudo o que nós precisamos. Então, cultivem o amor pela natureza, cuidem
cuidem do nosso planeta, que assim a gente também cuida da gente. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de todos.